Você é da Assembleia de Eu Deus? sou adventista do sétimo dia. Sou da igreja adventista do sétimo dia. Já participei muito lá da igreja Assembleia de Deus, da época do pastor Luiz Marculino Costa, um pai. Infelizmente, né, mas Deus sabe. Eu posso fazer perguntas sobre o Adventista? Se eu souber responder com o maior prazer do mundo. Tá, Cara, o que difere do cristianismo é cristão. Cristianismo Sim, que também, crê né? em Cristo é cristão. Cristo é cristão. Uhum. Mas a única diferença é o sábado? Olha, Ou tem alguma outra a cultura? igreja adventista do sétimo dia, ela trabalha com a Bíblia respondendo à própria Bíblia. Então não vou te dizer cultura. Se está na Bíblia, a gente estuda muito, né? Nós temos o estudo diário da Bíblia, que a gente chama de estudo diário. Talvez eu parei a palavra. Eu quis dizer costumes, não cultura. Nós não temos costumes, a não ser que a Bíblia tenha esses costumes e não foram quebrados. Por exemplo, nós estamos falando de os mandamentos, Aham. né? Uma coisa que o pessoal pega muito, tal, mas vocês são guardadores de sábado, por que adventista do sétimo dia? Advento é porque nós cremos na vinda, na volta de Jesus. Aham. Jesus veio, ele voltou, né? Aqui como homem, nasceu de Maria. Aos 33 anos ele foi batizado e começou o seu ministério. É isso? Aliás, aos 30 anos ele foi batizado, com os 33 ele teve o seu ministério. Depois ele morreu, foi aos céus, mas falou: eis que eu vou deixar com vocês aí um consolador, com o Espírito Santo de Deus. Nós cremos na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse advento é a volta, o retorno de Jesus Cristo. Como está escrito lá, tanto no livro de, vamos dizer assim, o Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, como no Novo Testamento, que é o Apocalipse, né? Que o pessoal tem morre de medo do livro de Apocalipse, Aham. que Apocalipse nada mais é que um livro mais abençoado do mundo, que é a revelação das coisas que irão acontecer para o nosso benefício. Então nós E somos sabe o que eu acho? adventistas. Desculpa te cortar. Imagina, pode falar. Sabe o que eu acho mais estranho Ah, no cristão? uhum. É ter medo das coisas que vão acontecer. A gente geralmente tem medo porque tem culpa. Porque quem conhece, nós somos falhos nesse ponto. Eu falo nós, inclusive eu. Nós temos muito pouco no estudo da palavra. A palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno, né? Então é mais fácil você viver as coisas que são ilícitas, digamos Uhum. assim. Por quê? Porque o que trabalho dentro de lei e ordem, as pessoas têm mais. Não, não quero isso. Um exemplo é o quarto mandamento. Por isso que nós somos chamados de igreja adventista, que crê no advento na vida de Jesus, do sétimo dia. Porque nós guardamos o sábado, nós guardamos o sétimo dia. Porque veja bem, os 10 mandamentos lá de Êxodo, né? E se repete depois no livro de Levítico e da nova lei, que não é nova, de Deuteronômio, Aham. fala sobre os 10 mandamentos. E desses 10 mandamentos, estou falando do livro da Bíblia, a Bíblia, que está escrito tanto na Bíblia evangélica quanto na Bíblia católica, os 10 mandamentos são os mesmos, A estão no mesmo diferença lugar. são alguns livros a Alguns mais, né? livros apócrifos que eles adotam, que também são dignos de ser estudados, claro. Eu tenho lá em casa. Eu também tenho, vou ser franco contigo. A Igreja Católica, a Bíblia Católica, ela tem uma das melhores traduções para estudo, para quem gosta de estudar, Para quem não sabe, Bíblia de Jerusalém. de Jerusalém. Chega o mais próximo do original. Uhum. E a King James, que é a que eu uso, é uma das mais próximas da Vulgata, né? Aham. Das primeiras Bíblias. Então, voltando aí ao que você me perguntou, sobre o Adventismo do sétimo dia, eu te falando sobre o mandamento. Por que é interessante? Todo mundo cumpre os outros mandamentos. Eu não mato, porque eu não posso, não é lícito, eu não tenho esse direito. Né? Eu não roubo, lógico que não, vou te tomar uma coisa que não é minha. É mandamento. Uhum. Tá, é lei. Tá. Eu não deveria, pelo menos, né? Tô falando de mandamento, cobiçar. A palavra de Deus fala: não cobiceis nada do teu próximo. Nem mulher, nem nada. Nada, nem carro, não é de cobiça. Honra teu pai e tua mãe, mandamento. Tá. Não terás outros deuses diante de ti. Adorarás somente a Deus e somente a Ele. Isso a gente tenta cumprir. Inclusive nós, cristãos. Uhum. Mas por que tirar o quarto? Por que só o quarto mandamento? Isso é uma história bem longa que eu poderia contar para vocês depois, né? Mas por que nós somos chamados de preguiçosos? Vocês não trabalham no sábado?
O sábado na Bíblia, ele é sagrado, porque a palavra de Deus fala o quarto mandamento. É o único mandamento que Deus fala assim: lembrai-vos, lembrai-vos. Não tem nenhum outro mandamento que fala que Deus fala, o próprio Deus fala: lembrai-vos do dia de sábado, qual eu santifiquei. Eu o santifiquei. O próprio Deus santificou esse dia. Ele é um dia para descanso. E esse dia não começou, esse não começou ali. Esses mandamentos não começaram no livro de Êxodo, começou no livro de Gênesis. Porque tudo que Deus fez foi bom. E no sétimo dia ele fez o quê? Ele descansou. Deus precisava descansar? Deus precisa de descanso? Não. Não. Mas ele viu. Deus não ia cansar de fazer o sol. Jamais. Mas Deus Ah, falou. que canseira que me deu separar a água da terra. Não, ele não cansa. Mas nós cansamos. Então é um dia para quê? Para a gente descansar. É um dia onde nós podemos não fazer trabalhos para Você nós. fala é do deleite, né? Exato. Ele foi feito para isso, porque é um dia sagrado para você sair com a sua família, contemplar, parar um pouco dessa loucura de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Trabalha, 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 trabalha. E foi feito para isso, porque a palavra de Deus fala que digno é o trabalhador do seu salário. Uhum. Mas o sétimo dia é dia de você descansar, é de você estar com a sua família, sair para ver a natureza, contemplar as coisas que Deus criou. É esse tempo para você e para Deus. E o engraçado, né? O dia de descanso na cronologia nossa é o domingo, que na verdade é o primeiro dia, né? Da semana, né? O Dominus, né? O dia de domingo. Esse dia de domingo ele foi mudado, né? Tem essa história, isso tem relato escrito, tá? De quem foi que mudou isso aí. Também eu disse para você, não vou entrar nesses méritos agora, mas foi mudado e o próprio Daniel, o livro de Daniel, se eu não me engano, 600 anos antes de Cristo, ele já havia falado que uma força maior, chamado de chifre pequeno, ele iria mudar o tempo e as leis. Fica alguma coisa no ar aí para vocês? Não foram mudados os tempos e as leis? Porque nós fomos criados e guardamos até então o sétimo dia. Os judeus ainda guardam o sétimo dia. Por que o mundo cronológico de Cronos, de tempo, de mundo aqui, vive então o domingo e não o sábado? Por que foi mudado? Mudado essa lei. Interessante, né? Se Daniel falou que um poder iria mudar o tempo e as leis, e isso aconteceu. Vocês já viram sobre a estátua de Nabucodonosor? Lembra dessa estátua, um sonho que ele teve, que Daniel teve que revelar? Pois começa por aí. Essas mudanças, esses reinos que iriam fazer essas mudanças. Então, uma certa pessoa, sim, uma pessoa veio e mudou isso. Porque já era programado. Deus falou com Daniel, através de visão, e deu não só essa visão para ele, mas ele deu as respostas dessa visão que ele teve, porque Daniel ficou desesperado. Como, por quê e quanto tempo duraria isso? E veio um anjo, o próprio anjo, Gabriel, segundo está descrito lá no livro de Daniel. Ele viria e veio falar com Daniel e falou: calma, deixa eu te explicar o que vai acontecer. Porque Deus viu. O anjo Gabriel falou assim: alguém, vou trazer com as minhas palavras, alguém lá em cima gosta muito de você e mandou eu para vir falar contigo. Quem foi que deu a palavra para Maria que Jesus ia nascer? Não foi Gabriel? O anjo anunciador. Pois Daniel também teve um lá. Esteve lá com Daniel. E falou que iriam ser mudadas o tempo e as leis. E olha aí, hoje nós não guardamos, né? Nós, não guardamos o sábado, nós trabalhamos no sábado. Inclusive, muita gente fala, é o dia que eu mais trabalho no dia de sábado. Interessante que é o dia que eu menos trabalho e que Deus não me deixa faltar. Por quê? Porque é um dia que ele santificou, é um dia que ele abençoou. Então, nesse dia, eu posso fazer qualquer coisa que não me beneficie, mas que beneficie o meu próximo. O próprio Cristo fazia. E eles perguntaram, peraí, mas vocês estão colhendo milho, espiga no dia de sábado? Eu falei, eu sou o senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Entendeu? Saquei. E é assim que a gente funciona, é assim que nós funcionamos. O dia de sábado não é dia de você ficar só deitado descansando também. Você precisa de descanso, porque ele falou dia de descanso. Mas para você fazer um bem, para você lembrar do Criador. Não quer dizer que se alguém estiver precisando de alguma ajuda sua, você não vai levantar e ajudar. É uma obrigação minha. É uma obrigação, um dever meu. Um direito e um dever. Ajudar o meu próximo. Entendi. Entendeu? Porque quanto mais eu o ajudo, quanto mais eu dou de mim, mais eu recebo. Isso é fato. Não porque é uma barganha, mas porque é lei. Isso é uma lei.
e leis são para ser cumpridas. Então, se existem as 10 leis, eu não tenho direito de ir lá e tirar uma ou mudar alguma se falar isso acabou. Mas nós já sabíamos pela própria palavra, pela própria Bíblia, em qualquer Bíblia está descrito que isso aí seria mudado. E qualquer pessoa pode. É portas abertas. A Lá, nossa igreja? é? Igreja Adventista do Sétimo Dia tem reuniões sempre ao sábado pela manhã, né? Nós temos a escola sabatina, das 9, onde nós discutimos todo o estudo durante a semana, nós fazemos a releitura, discutimos esses assuntos lá com todos, com as turmas, existem turmas ali. Depois nós temos o culto, né? Até a 11h30, e todos são muito bem-vindos. Nossa igreja é aberta para quem quiser, com o maior prazer do mundo. Quais são os nossos dogmas? Nós não temos. No que vocês creem? Nós cremos que Jesus veio, morreu, ressuscitou e voltará. Ele deixou aí o evangelho, né? Os evangelhos, traduzindo as boas novas, para que, João 3,16, que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha vida eterna. Foi por isso que Deus nos trouxe aqui. É por isso que nós estamos falando isso hoje, batendo um papo aí sobre Neon LED, mas se der uma oportunidade de Deus falar, Deus fala. Então é muito bom saber que nós temos um Criador maior, porque, sinceramente, meu amigo, desculpe a todos aí, isso é a minha crença e é o que eu creio realmente. Hoje o mundo não tem bilhões de anos. O mundo, segundo a Bíblia, a criação, o criacionismo nosso, hoje bíblico, nós temos mais do que 6, 7 mil anos, né? Então, e outra coisa, eu não sou fruto de um nada, porque do nada não pode haver nada. No início é o que a Bíblia fala, né? Agora, Eu acho que eu acho que até a Terra pode ter seus milhões, bilhões de anos aí. É porque cronologicamente também fala assim, ó, aí já é uma discussão, né? sim, claro. Já é uma discussão. Para Deus, um dia pode ser 1000 anos, ou vice-versa, Uhum, né? Um dia, 1000 anos para Deus pode ser como um dia nosso, uhum, no nosso tempo, certo. né? Mas pode ser 1000 anos para A ele. própria Bíblia fala sobre isso, sobre o Cronos. Ele dá essa noção de tempo. Né? As 1.300, as 2.300 tardes e manhãs, que fala no livro de Daniel, e em alguns livros, depois eu posso trazer isso para vocês, não vou entrar também nesses métodos, fala que como é que é feito essa taxação. Um dia é um ano. Então, um dia é um ano. Nós temos nisso aí. A cronologia, o que eu não acredito, eu acredito sim, que eu não sou fruto de um macaco, né? Não sou a evolução de um macaco, porque se fosse assim, por que alguns macacos pararam e não continuam evoluindo? Uhum. Certo? E tão pouco sou fruto de uma bactéria, de uma ameba que desenvolveu, que é mesmo, tá aí, de onde veio isso? Aí chega, não existia nada. Dr. Rodrigo Silva, um dos maiores pesquisadores, professor e arqueólogo hoje desse mundo, se eu não me engano, um dos maiores do mundo, ele mesmo fala, como é que do nada pode haver nada? Nada menos nada é nada, então não tem. Tem que existir alguma coisa maior. Poxa, você olha para o céu, como é que essas estrelas não estão caindo em cima de você? Como é que esses meteoros passam que a alguma distância parece tão pequena para nós e não choca na Terra? Como é que o Sol não nos queima? Que se ele baixar 1 centímetro, a gente vai pegar fogo aqui. Como é que nós estamos numa bola azul que essa água não flutua e as pessoas conseguem ir até a Lua e olha para cá e tem essa camada que segura o oxigênio? Gratuitamente você pode respirar e não morrer, que se tirar isso de você, você morre imediato. E aí? Do nada existe nada? São muitas variáveis para você não acreditar em Deus, né? Eu tenho que ser muito cético para não acreditar Aham. em Deus. Que bacana. Curtiu, Ivan? É massa isso, né? Sabe o que eu acho? Assim, que nem cientistas falam que a Terra tem milhões, bilhões de anos aí. Eu até acho que a Terra pode ter, mas a Terra era sem forma e vazia, Uhum. e o Espírito pairava sobre as águas. E depois ele começou a fazer, ou seja, já existia algo antes, Uhum. né? E depois Deus fez a criação dele, que é nós, homens, os animais, enfim. Eu acredito assim, né? Como tá na Bíblia também, tá lá Uhum. em Gênesis. E o engraçado é que Deus fez o dia e a noite, eu acho que só no terceiro dia que ele fez Uhum. as luminares, né? Uhum. Que ele fez o sol, a lua, só que ele chamou dia e noite antes, né? Só que ele sempre falou nessas construções de terra, de luminares, e ele falou que sempre, ao término do dia, ele falava que isso era Bom, bom. E quando ele criou o homem, ele disse o quê? Isso é muito bom. Muito bom.
Se é muito bom, pense. Eu poderia ter desenvolvido, ou transmitido, ou instalado um dedo e você veio de um macaco e evoluiu através de uma bactéria e começa de novo essas coisas a pensar. Nós temos uma prova, provas científicas hoje, por exemplo, eles falam muito do carbono 14 para provar a existência e de tempos, etc, etc. Eu falo para todos, se vocês quiserem prova de tudo que existe, prova material de toque, tudo que existe, procure no YouTube Dr. Rodrigo Silva, arqueologia. Inclusive, ele tem um pedaço de um tijolo de escrita cuneiformes, feito em cunhas, que foi achado, o jeito que foi achado isso aí foi maravilhoso. Alguém achou isso numa guerra, parece que estava lá, não sei se é um soldado, e passou para uma pessoa, que passou para outra, e veio parar, imagine vocês, aqui no Brasil. E hoje faz parte do Museu do NASP, que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui em São Paulo, que eu tenho uma vontade muito grande de lá visitar. Ele passa isso para o mundo inteiro, ele te prova por A mais B, né, sobre isso. Inclusive, um desses tijolos que ele achou lá, eu vou falar, mas assim, precisam procurar melhor sobre essa informação. Um tijolo ele era datado com uma data, através do carbono 14. Só que aí viu que ele parou num ponto. E poderia ter sido esse tijolo do lugar onde eles tiraram, lá da... Lembra quando Nabucodonosor ele mandou aumentar muito a fornalha para jogar um cara lá dentro? Você lembra quem que era? Uhum. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, que esses nomes foram criados, né, através do Nabucodonosor que deu esses nomes Sim. novamente para eles. Uhum. Para Daniel e por aí vai. Esse tijolo, ele estava queimado, ele foi submetido a uma temperatura tão alta que naquela época não tinha, entre aspas, condição de ter. Supõe-se, e isso está no YouTube, através do canal do Dr. Rodrigo Silva Arqueologia, que esse tijolo poderia ter sido desta fornalha. Uau. Acredite você. E é muito grande a chance de ter acontecido isso lá. Isso, muitas outras coisas de prova da Bíblia. Por isso que eu gosto muito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque é a Bíblia pela Bíblia. Eu não nasci adventista. Eu era católico, apostólico romano, né? Sou muito grato a Deus por essa igreja maravilhosa, onde eu aprendi muito, né, das coisas que eu tenho hoje. Inclusive, da minha mãe me ensinou muito sobre isso. De ser... Na realidade, todos somos católicos, né? A palavra católico quer dizer universal. Uhum. Eu só não sou romano, porque não tenho a doutrina de Roma, né? Nossa doutrina não vem de Roma. Mas que igreja abençoada. De que como é bom conhecer a verdade. Quando a gente fala assim, fica tão vago. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? O que é a nossa verdade? A verdade é o que nós cremos. Se nisto cremos, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é esse livro, que é o nosso manual, então é isso que a gente tem que estudar. E pasme vocês ou não, tudo que os cientistas têm encontrado hoje já estava relatado há muitos e muitos anos na Bíblia, inclusive sobre a Terra ser redonda. Antes de descobrirem sobre os cientistas, eu não me lembro o nome dele, descobriu que a Terra era redonda, a Bíblia já falava sobre isso há muitas centenas de anos. Tem uma gangue aí que fala que a Terra é plana, né? E você viu matéria sobre isso aí? Perderam 15 milhões de dólares, 15 milhões ou 15 mil dólares, eu não me engano o valor, nesse investimento para provar que a Terra era plana. E eles perderam esses 15. Foi semana passada eu vi essa reportagem aí, num jornal científico, preciso ver isso depois, que deu errado, deu ruim, porque a Terra é redonda. A Terra é redonda. Não tem como ela ser plana. Se tivesse plana, eu chegaria num lugar, né, e veria. Simples. Nunca voou de avião? Voe de um avião e veja se a Terra realmente é plana no horizonte. Eu também tô nem aí, se for quadrada, redonda, eu tô vivendo. Pra mim tá fazendo diferença nenhuma, mano. Eu posso ser do jeito que for. Ainda bem que é um globo terrestre, né, e não um plano terrestre. Quem estaria do outro lado? Ou não. Tô me lixando, pessoal da Terra plana. Plana ou redonda, né? Redonda. É verdade.